Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. O segundo deste sábado, né? Dessa vez para falar do novo treinador do Vasco da Gama, Ricardo Sapinto, que deu entrevista aí para a TV Portuguesa, onde diz que pretende fazer alterações nessa equipe do Vasco, né? Deu dicas ali sobre o que ele pretende fazer, falou sobre Thales Magno, um jogador que vem sendo muito cobrado aí, criticado pela imprensa e pelos torcedores. Enfim, Sapinto abriu o jogo lá na TV de Portugal. O Vasco agora com o treinador português, né? Tá sempre sendo aí destaque na TV de Portugal. A gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre Martim Benítez, né? Que existe aí uma sondagem do Palmeiras que já tá, ó, de olho grande em cima do jogador do Vasco da Gama, já tá lá sondando o Independiente para tentar tirar o Martim Benítez. A gente vai falar sobre essa situação e outras coisinhas mais no vídeo que começa depois que você deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Deixa aí o like, se inscreva e vai rodar a vinheta agora. Rodou! Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem o oferecimento do Futebol Team, um jogo onde você comanda o seu clube, você que é ali o manager, você faz contratações, você aumenta o seu estádio, você manda realmente em tudo. Se você quiser mudar o uniforme, você manda, você constrói o seu estádio, enfim, lá no Futebol Team é você que tem a caneta na mão, né? Você que faz tudo em relação ao seu time. Então nesse sabadão, você tá aí no tédio, conheça o Futebol Team aí, um baita de um passatempo, um jogo para você brincar de futebol. Tamo junto, o link tá na descrição, o Futebol Team é um parceiro aqui do canal. E vamos direto aqui então, começando o nosso giro de notícias e falando sobre o nosso Vascão. Bom, vamos começar falando então sobre as mudanças que devem ocorrer nesse time do Vasco para a próxima partida. O Vasco enfrenta o Caracas na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, né, o próximo jogo do Vasco. Lembrando que neste final de semana o Vasco não joga pelo Campeonato Brasileiro, né, porque a partida seria a partida contra o Corinthians, que foi antecipada, o jogo foi realizado no meio de semana, e a tendência é que o Sapinto faça algumas mudanças no Vasco para esse time na quarta-feira. A gente já tem o caso do Germancano, que não deve jogar, né, por conta da sua lesão, então vai de Ribamar. Mais informação aqui do Emerson Rocha lá no AV+, é que é muito provável de que Neto Borges ganhe a vaga de Henrique e comece também como titular. O Vasco estudou um pouquinho o Caracas, né, o próximo adversário, e viu que o Caracas abusa do jogo aéreo, então vai tentar ali uma zaga mais alta, né? O Neto Borges é grandalhão, é maior do que o Henrique, então, e o Henrique também já vem sendo contestado, então a tendência é realmente que o Neto Borges ganhe a vaga do Henrique, e pode existir mudança também até na zaga, né? O Ricardo Sapinto pode estudar aí, fazer mudanças na zaga também, colocar uma zaga mais alta nesse jogo contra o Caracas da Venezuela. Copa Sul-Americana que é uma grande esperança aí do vascaíno, né? Mesmo o Vasco com um time limitado, como a gente sabe que tem, não tem como, o torcedor sempre fica com aquela esperancinha, até por conta da Sul-Americana ter adversários ali também que não são lá aquelas coisas, né? Eu até brinquei aqui nos últimos vídeos que o maior adversário do Vasco nessa competição é o próprio Vasco, que não consegue convencer o seu torcedor. Mas para essa próxima partida, muito provavelmente o Vasco terá algumas mudanças importantes no seu time. A gente falou aqui da entrada do Neto Borges e, óbvio, também deve entrar o Leonardo Gil, que foi muito bem na partida contra o Corinthians e ganhou aí a posição de titular nessa equipe. Então o Vasco diferente daqui para frente é o Vasco sob o comando de Ricardo Sapinto, que teve aí essa semana sem jogos para trabalhar. Falando em Ricardo Sapinto, o treinador deu uma entrevista para o Canal 11 de Portugal e falou algumas coisas sobre a sua chegada ao Vasco, o que ele espera desse time, né, as mudanças que ele pretende fazer. E eu vou colocar aqui alguns trechos dessa entrevista onde o Ricardo Sapinto falou coisas importantes sobre o que ele pretende implantar no Vasco da Gama. Primeiro vamos começar falando na parte que ele fala que confia muito no trabalho, sabe que vai ser um trabalho muito difícil, né, que o Vasco hoje briga na parte de baixo da tabela, mas que ele está muito confiante que o Vasco tem condições de sair dali e fazer um campeonato à altura do Clube de Regatas Vasco da Gama. Confere aí. Quando peguei agora no Vasco, comecei a treinar o Vasco, estava em 13º lugar, quando eu fiz o meu primeiro jogo, mas faltam 22 jogos, enfim.
temos muito para jogar, muito para crescer. É o que para mim é o campeonato mais competitivo que eu vi até hoje, em termos de qualidade. As equipas são muito, muito próximas umas das outras, o detalhe faz mesmo muita diferença. A altura tem a ficar naquilo que é a equipa e o próximo jogo, e é isso que eu estou focado, mas muito satisfeito por este desafio e tenho a certeza absoluta que os bons resultados vão chegar. Dando prosseguimento, o treinador também falou sobre Thales Magno, né, que é um jogador que a torcida vem pegando no pé ultimamente. Ele vem em um 2020 muito abaixo do que 2019, onde ele foi ali o melhor jogador do Vasco com toda certeza. 2020 o Thales ainda não se encontrou, né, infelizmente, mas o treinador disse que confia muito no jogador, né, falou sobre uma possível mudança de posição do Thales também, e que é um jovem que lá em Portugal já era conhecido, o Sporting tentou contratá-lo. Então veja o que Ricardo Sapinto falou sobre Thales Magno. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Nós temos muitos jogadores interiores, muitos jogadores que gostam de jogar por dentro. O Carlinhos jogava na ala, mas gosta de jogar por dentro, gosta de jogar entre linhas, gosta de ir buscar o jogo, pode jogar como 8, como 10. Outros jovens jogadores também que temos, o Thales gosta de jogar, curiosamente, a primeira posição que ele gosta, ele é no lado esquerdo, e eu tive a preocupação, logicamente, de fazer, normalmente faço isso, procuro saber logo no início, a posição que eles gostam mais de jogar e outras possíveis que eles também, até por prioridades, e ele curiosamente gosta de jogar mais do lado esquerdo, mas eu também concordo que é na frente, porque ele é realmente um talento, um diamante por lapidar. Também concordo, com uma qualidade técnica excepcional, mas ainda não pensa o jogo, não percebe ainda o jogo, não interpreta o jogo como nós queremos que ele interprete, e portanto por isso é que ele ainda não consegue no último terço desequilibrar como tem que desequilibrar na função dele e com o talento dele, e temos que ajudá-lo a crescer para realmente tornar-se num jogador desequilibrante nesta equipa. Nesta altura tem a capacidade de ter a bola, de eliminar um ou outro de vez em quando aqui, ok, pode fazer uma assistência aqui ou lá, mas não é uma que nós pretendemos dele. Com a qualidade dele tem que fazer muitas mais e tem que fazer mais golos também, e por isso é preciso que ele perceba onde é que ele tem que fazer algumas ações e que forma é que ele tem que fazer de forma mais simplificada ali e de forma mais criativa e com maior liberdade, nomeadamente no último terço. E é isso que nós eu e a minha equipa técnica vamos tentar ajudar estes jovens. E para encerrar, ele falou em mudanças, né? E deixou claro que não dava para fazer mudanças em 3 dias. Na partida contra o Corinthians ele tinha ali 2 dias como treinador do Vasco da Gama e não tinha como fazer muitas alterações, mas que durante o seu trabalho o Vasco vai começar a ter a sua cara. Confira aí o trecho final de Ricardo Sapinto. O que se passa é que a equipa tem muitos jogadores novos e não há aqui um equilíbrio ainda deste plantel, nem em termos daquilo que são, no sistema que estamos inicial a jogar, não estamos equilibrados nessa posição, porque os melhores jogadores e mais experientes são jogadores que neste sistema provavelmente não estamos a potenciar todas as qualidades dele, e eu acho que podemos provavelmente também passar para outro, onde eu acho que podemos potenciar melhor as qualidades de todos. Para isso também é preciso tempo, mas não posso mudar tudo em 3 dias, como sabe. Foram 2 dias de treino e um jogo, hoje tivemos o primeiro dia pós-jogo e enfim, é um caminho para se fazer até aí. Agora, está identificado claramente onde é que, no meu ponto de vista, os jogadores rendem mais, onde é que devem jogar. Agora, não temos, nesta altura, para jogarem os melhores, ainda o sistema adequado para tirar o melhor rendimento deles. Eles estão habituados a jogar neste sistema, fizeram alguns jogos nesse sistema, tiveram rendimento nos jogos, noutros não tiveram, mas sente-se algum desconforto, ainda não se sente uma harmonia e um equilíbrio entre este sistema tático que nós estamos a jogar e a vontade deles ou a qualidade deles. Portanto, é mais um desafio que tenho pela frente. Então tá aí, né? Ricardo Sapinto dando declarações importantes aí sobre o seu início de trabalho, né, no Vasco. A gente deseja aqui muito boa sorte e que o Ricardo consiga aí fazer o Vasco reencontrar o seu caminho ali, aquele caminho do início do campeonato onde o Vasco estava bem, estava vencendo as partidas, e é isso que a gente espera. E para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos falar de Martim Benítez, uma informação que surgiu do Sport News Mundo e que também está circulando lá na Argentina, reportagem de Guilherme Tedesco e Gabriel Rodrigues. O Palmeiras fez uma sondagem pelo meio-atacante Martim Benítez, destaque do Vasco na temporada, a apuração do Sport News Mundo, como eu disse aqui. O camisa 10, como todo mundo sabe, está emprestado ao Vasco até o final de 2020 pelo Independiente. O Vasco tem prioridade na compra, mas
o Vasco enfrenta aí muitas dificuldades e ainda não conseguiu fazer essa compra com o Independente, que tá doido aí para vender o Martim Benítez para alguém. A multa rescisória é de 22 milhões de reais na cotação atual e o Palmeiras está interessado em pagar essa multa aí, fez uma sondagem no Independente, ainda não tem nenhuma proposta oficial, mas já existe o interesse, o Palmeiras já sondou lá os argentinos para ver como está essa situação. Então, se o Vasco não abrir o olho, vai perder o argentino aí. O Vasco tem a prioridade, né? Ainda bem que o Vasco tem essa prioridade de compra, mas se não conseguir esse dinheiro para comprar o jogador, o Vasco vai acabar perdendo aí, porque já tem clube brasileiro, inclusive, como eu disse, o Palmeiras já está aí sondando, tá de olho. O Palmeiras quer contar com o Benítez para 2021. Complicada a situação, né? Complicado aí a situação do Vasco para manter o Martim Benítez. O tempo está passando e a gente não vê isso se adiantando, né? Infelizmente aí, enfim, espero que não seja o novo Conca, que veio aqui e se destacou no Vasco. O Vasco não conseguiu comprar, depois o Fluminense com a Unimed foi lá e comprou e ele foi destaque lá no Fluminense. Tomara que o Vasco tire aí um coelho da cartola e consiga manter o Martim Benítez, porque a situação está se complicando, né? Tá demorando aí, o Vasco não exerce a compra, é evidente que iam surgir outros interessados. E eu vou ficando por aqui, esse foi o segundo vídeo de hoje. Se acontecer mais alguma coisa extraordinária, volto hoje ainda, se não só amanhã. Então já conta aí com o seu like, conta com a sua inscrição, que você divulgue aí os vídeos no WhatsApp, manda aí para todo mundo ver o que o português falou lá na TV de Portugal. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.